dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Evangelização Espírita Infantil. E hoje nós teremos mais uma aula do nosso Evangelho segundo o Espiritismo para Criança, volume 2. E para que a gente possa começar bem a nossa aula, nós vamos fazer a nossa prece. Então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a Deus nosso Pai pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas oportunidades que temos de aprender e nos melhorar. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre, nos intuindo, nos auxiliando a aprender, a nos melhorar a cada dia. Graças a Deus que assim seja. Muito bem, então hoje nós teremos a nossa 11ª aula. E eu não vou falar qual é o tema da aula para vocês, não. São 2 capítulos e para descobrir qual é o nosso primeiro capítulo, nós vamos fazer um jogo. Então, agora você vai pausar esse vídeo e vai voltar lá para procurar o jogo da motivação, para a gente descobrir aí qual é o tema do nosso primeiro capítulo de hoje. Pode ser? Então, vou esperar vocês um pouquinho. Muito bem! Já descobriram qual é o tema da nossa aula? Então, o primeiro capítulo que vamos estudar hoje tem o tema Buscai e achareis. Então, nós vamos nos lembrar aí dos ensinamentos de Jesus, quando nos diz o seguinte, lá, né, no seu evangelho, nos diz: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei à porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e ao que bate à porta, abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão, vosso Pai que está nos céus concederá os verdadeiros bens aos que os pedir a Ele. Muito bem. Então, com essas palavras, Jesus está querendo dizer que nós devemos cruzar os braços, pedir e ficar esperando Deus nos dar tudo que nós queremos? Será que era isso que Jesus estava falando? Muito bem. Não, né? Jesus, através desse ensinamento, nos mostra que quando, né, ele diz buscai e encontrareis e achareis, né? Ou então, em outras palavras, né, pedi e obtereis, ou então também a gente encontra isso em outras palavras, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando, né, Jesus nos lembra desse ensinamento, ele está querendo dizer para a gente que nós devemos fazer a nossa parte, que nós seremos auxiliados por Deus, nosso Pai, através dos amigos espirituais, através das boas intuições que eles nos oferecem. Então, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós nos dispomos a evoluir, a progredir, né, nós contamos com o amparo do mundo espiritual. Além disso, todo o progresso do nosso mundo depende do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós devemos trabalhar sempre, progredir sempre. E a humanidade aqui da Terra, em milhares de anos, né, milhares de séculos, já progrediu bastante, moralmente e intelectualmente. Mas ainda falta muita coisa para ser melhorada, não é mesmo? Então, nós temos que lembrar o seguinte: todas as coisas, tudo que nós necessitamos aqui na Terra, está aqui no nosso mundo.
Mas então por que existem tantos problemas no nosso mundo? Nós precisamos aprender a agir, né, a desenvolver a nossa inteligência para provermos aquilo que nós necessitamos e que o nosso próximo necessita sem prejudicar a ninguém, né? Tentando distribuir, né, dividir as bênçãos com o máximo de igualdade, auxiliando aqueles que precisam, não é? Então nós devemos fazer a nossa parte sem prejudicar o nosso próximo e também sem nos preocuparmos em acumular riquezas, né? Outro ensinamento que Jesus nos traz é isso: nós não devemos nos preocupar com acumular tesouros na terra, com acumular riquezas na terra. Nós devemos distribuir, né, os nossos bens, as possibilidades que nós temos, sem se preocupar em acumular, porque nós sabemos que isso não é necessário para o nosso espírito. As riquezas que a gente acumula aqui na Terra, elas não auxiliam em nada o nosso espírito a evoluir. Agora, o bem que a gente faz, como a gente utiliza os recursos que a gente tem, isso sim pode auxiliar o nosso espírito, pode auxiliar no nosso progresso, certo? Agora nós vamos passar para o nosso segundo capítulo de hoje. E eu também não vou falar qual é o nome. Vocês vão retornar lá e procurar o link do nosso jogo para descobrir qual é o tema do nosso segundo capítulo. Vou esperar aqui mais um pouquinho. Muito bem! O tema do nosso segundo capítulo de hoje é: de graça recebestes, de graça dai. Ou como a gente costuma ouvir, como estava lá no jogo, dai de graça o que de graça recebestes. De graça recebestes, de graça dai, afirmou Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito determina que nunca se deve exigir pagamento por aquilo que não se pagou. Ora, o que haviam recebido gratuitamente foi a faculdade de curar doentes e expulsar demônios, isto é, maus espíritos. Esse dom lhes foi dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para contribuir na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não fizessem dele um comércio, nem um objeto de especulação, tampouco um meio de vida. Nós recebemos várias coisas aqui na Terra, né, durante a nossa encarnação. Nós recebemos de Deus, nosso Pai, a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de viver aqui na Terra. E vários outros recursos que nós temos, sejam eles intelectuais, sejam eles materiais, nós devemos utilizar para auxiliar o nosso próximo. E aí, nós que somos espíritas, nós que conhecemos, que aprendemos sobre a mediunidade, nós temos que lembrar de uma outra coisa. O nosso principal lema aqui na Terra é qual? É a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, um lembrete para todos nós espíritas, né? Principalmente para os médiuns, é de que nós nunca podemos receber nada em troca do bem que a casa espírita pode oferecer. O que a casa espírita pode oferecer de bom para a gente, né? As aulas, os ensinamentos, o passe, as curas, a água fluidificada, o tratamento espiritual, né, que envolve tudo isso. Nada disso a casa espírita ou o médium ou qualquer trabalhador do centro espírita pode receber nada em troca. Seja dinheiro, seja qualquer outra vantagem. Tudo que nós recebemos é do mundo espiritual e do esforço de cada um dos trabalhadores também. Mas nós não devemos receber nada em troca disso, né? Tudo isso nós recebemos de graça de Deus, nosso Pai. Então, nós devemos utilizar todos esses recursos
para, auxiliar o nosso próximo e não para ter vantagens com isso, certo? Para isso, nós vamos relembrar aqui de um exemplo muito importante, que é um exemplo de mediunidade, um exemplo disso que nós vimos, Um exemplo de pessoa que deu de graça tudo aquilo que recebeu de graça do mundo espiritual, que é o nosso amigo querido Chico Xavier. Todos aqui já ouviram falar sobre ele e sabem do quanto a sua mediunidade foi importante, o quanto de coisas boas, de coisas maravilhosas que o Chico Xavier fez através da sua mediunidade. Vários livros que foram psicografados, várias cartas que foram psicografadas, que levaram consolo aos corações de todos que sofriam, porque tinham perdido algum familiar, algum parente tinha desencarnado, e a pessoa pôde aprender sobre a continuidade da vida no mundo espiritual. Então, Chico Xavier era um médium que se utilizou da sua mediunidade para auxiliar o próximo e nunca recebeu nada em troca disso, Imagina só se ele fosse receber dinheiro por cada um desses livros, todo o dinheiro da venda desses livros era utilizado em benefício das outras pessoas, Dos trabalhos assistenciais, da publicação de outros livros, então sempre para auxiliar o próximo. Então, o Chico foi um grande exemplo daquele que deu de graça o que de graça recebeu. E nós devemos fazer o mesmo. Mesmo as crianças que ainda não trabalham mediunicamente no centro espírita, podem praticar a caridade, podem levar ao próximo a alegria, a caridade, a fraternidade, os bons sentimentos, as virtudes, que também foram coisas que nós recebemos de graça e que nós podemos cultivar, desenvolver. Então, vamos sempre nos lembrar, nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. E agora, para a gente poder encerrar o nosso vídeo, vou deixar aqui com vocês a imagenzinha de uma pequena tarefa que vocês poderão fazer ao longo da semana. E enviar aí para os amigos da escola de evangelização, para os professores, para que possa alegrar e lembrar desses ensinamentos durante toda a semana. Muito bem? Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por esse dia, pela nossa aulinha, por todas as coisas que pudemos aprender. Esteja conosco, Jesus querido, que nós possamos nos melhorar, evoluir a cada dia, através das nossas aulas, através da prática do bem. Graças a Deus, que assim seja. Boa semana a todos. Tchau, tchau.